Santos hoje me parece estar sem rumo. E essa impressão só aumentou com o fracasso da negociação com o técnico Marcelo Bielsa. Desde a demissão do Muricy Ramalho em 31 de maio, o Santos só vinha conversando com o argentino para que ele fosse comandante do Alvinegro da Vila Belmiro, se possível, no segundo semestre dessa temporada 2013, ou se não, da maneira que o treinador desejava, ele atuando como uma espécie de manager, um diretor técnico, deixando pessoas da sua confiança à frente do clube durante o Campeonato Brasileiro e assumindo efetivamente dentro das 4 linhas a partir de 2014. Para a gente fazer as críticas pontuais ao atual comitê de gestão do Santos, vamos a algumas informações que eu acho que são necessárias. Bielsa é um sonho da diretoria desde a demissão do técnico Adilson Batista no começo de 2011. Quando o ex-treinador do Cruzeiro e do Corinthians deixou a Vila Belmiro demitido, o Santos correu atrás de Bielsa. Na época, o diretor de futebol Pedro Luiz Nunes Conceição, hoje um dos 9 gestores que comandam o Santos, viajou até Santiago e falou diretamente com até então o técnico da seleção chilena. Bielsa deu sinais de positivo, só que precisaria de um tempo, já que tinha contrato ainda com a seleção daquele país. O Santos não vinha bem na Libertadores da América, necessitava de uma mudança imediata e não pôde esperar Bielsa. Por isso, após 45 intermináveis dias, acabou fechando com Muricy Ramalho e o começo dessa história foi vitoriosa, porque Santos e Muricy conquistaram a Libertadores daquele ano. Logo em seguida, veio o fracasso no Mundial Interclubes, quando o Muricy quase caiu ainda mesmo no avião. O Santos jamais treinou com 3 zagueiros e o até então treinador santista colocou essa formação que fracassou diante do Barcelona. E a relação Santos e Muricy só foi desgastando até chegar no final do mês passado, quando o treinador efetivamente foi demitido, já fez acordo com a diretoria do Santos e deixou o Peixe, onde ele tinha contrato até o final desse ano. Como Bielsa era o nome da vez, voltou-se todas as atenções novamente para ele. E o ex-diretor de futebol e hoje um dos membros do comitê de gestão, Pedro Luiz Nunes Conceição, viajou no mesmo dia em que Muricy foi demitido para Bilbao para conversar com até então o técnico do Atlético, Marcelo Bielsa. De lá para cá, Marcelo Bielsa não renovou seu contrato com o clube espanhol e as negociações foram apenas amadurecendo, se estreitando e tudo levava a crer que o final seria feliz. Até que, na última segunda-feira, dia 17, quando o treinador era aguardado para desembarcar no Brasil, na noite da mesma segunda-feira, ele acabou ligando para os dirigentes do Santos e dizendo que precisaria de um tempo maior para apresentar um projeto para o clube. O Santos tinha pretensões, até tem, de tornar-se o campeão brasileiro do ano que vem. E para isso, apostava tudo em Marcelo Bielsa para que ele garimpasse em jovens valores. Ele tem um histórico vitorioso, já foi campeão olímpico com a seleção argentina, fez o do Atlético de Bilbao, que é um time que só trabalha com jogadores daquela região, vice-campeão não só da Copa do Rei da Espanha, como também da Copa da UEFA, perdendo para a equipe do Atlético de Madrid, a grande decisão, provando que é um treinador capaz e que tira leite de pedra. Não bastasse isso, o Santos faria uma revolução no futebol brasileiro. Daria um tapa com luva de pelicas nesse mercado cada vez mais de treinadores comprometidos com empresários. Desde Vanderlei Luxemburgo, com todo o respeito aos demais treinadores do Brasil, não vejo um grande nome no futebol brasileiro comandando uma equipe. Tivemos Tele Santana, Luxemburgo, de lá pra cá, alguns nomes que tiveram sucessos momentâneos, mas nada que impactasse ou mudasse o conceito de futebol. A vinda de Marcelo Bielsa quebraria esse paradigma. O Santos estaria ousando novamente e tudo levava a crer que esse final feliz aconteceria durante essa semana. Quando na segunda-feira 17, às 12h34, através dos perfis oficiais do Facebook e do Twitter, o Santos anunciou que não poderia mais esperar o técnico argentino para continuar esse projeto. Aí é onde eu digo que entra esse rumo incerto que o comitê de gestão está levando. No mínimo foi incoerente para mim. Você negocia com apenas um treinador durante 18 dias e aí de repente você para de negociar com esse treinador, como o Santos fez, e diz que vai atrás de outro argentino, Gerardo Martino, que dirige o Newell's Old Boys. Fez bom trabalho na seleção paraguaia, onde levou o time até as quartas de final da última Copa do Mundo. O Paraguai é o atual vice-campeão da Copa América, perdeu para o Uruguai a decisão. Ele é o atual campeão argentino de 2013 e dirige o Newell's Old Boys, que faz excelente campanha na Libertadores. Mas não dá para esperar o Bielsa e dá para esperar o Gerardo Martino? Se o Newell's Old Boys passar pelo Atlético Mineiro, o treinador não vai largar o osso agora. Ou melhor, não vai largar o filé, porque o osso ele já comeu durante toda a Libertadores. Pode levar o Newell's depois de muito tempo a uma final de competição continental. Então eu acho que antes mesmo do Santos contratar o treinador, o seu comitê de gestão precisa fazer uma reforma íntima. Saber o que efetivamente deseja. Além disso, e eu estou bem à vontade para dizer, porque eu fui um daqueles, porque eu sou sócio, que votei na mudança do estatuto, esse modelo de gestão pode até ser benéfico futuramente, mas por enquanto está, pelo menos para mim, fazendo com que o Santos fique engessado. É muito cacique e
pouco comando. É claro que esse modelo de gestão faz com que não apareça nenhum insano que tenha o poder único de resolver as coisas do Santos. Mas tem situações que elas necessitam ser imediatas. E como é que você vai convocar um grupo que se reúne uma vez por semana, toda quarta-feira, para tomar decisões drásticas dessas? Aliás, a informação de bastidores que eu tenho é de que a contratação do Bielsa não agradava a todos os membros do CG. Ou seja, já tinha racha interno. Ao contrário do Gerardo Martino, onde, pelas informações que eu apurei, há uma unanimidade. Eu acho que a diretoria do Santos, ela quando iniciou fez um belo trabalho, o Santos conquistou títulos, mas de lá pra cá vem patinando e vem fazendo negociações que no mínimo deixam a desejar. Quer um exemplo? Se o Santos lucrou com a contratação do Arouca, um negócio com o Rodrigo Souto, perdeu demais na contratação, no mínimo infeliz, na troca infeliz de Miralles por Elano. Veja quanto vale o Miralles hoje e quanto vale o Elano. Não que o Elano seja esse excelente jogador, tenha ficado no banco de reservas, mas eu tenho certeza que tem muito mais mercado do que o argentino que jogou no Chile, de qualidade técnica no mínimo duvidosa. Quer outro exemplo? O Santos pagou quase 3 milhões de euros para contratar o Ibson. Foi trocado pelo Galhardo e David Braz. Galhardo não conseguiu sequer se firmar como lateral direito do Santos e o David Braz foi pro Vitória da Bahia e 2 meses depois de chegar em território soteropolitano, foi mandado embora. Os baianos querem, os rubro-negros lá de Salvador, querem de qualquer forma enviar o jogador para a Baixada. Tá certo que foi com o aval do técnico Muricy, mas precisam-se de pessoas que tenham mais qualidade na hora de escolher e definir se tem que seguir o que o treinador pediu ou não. O Santos vem de contratações pífias, João Pedro, Bill e outras tantos mais que eu não vou ficar citando aqui, e a única contratação de peso que o Santos fez, por enquanto ainda não vingou, que foi a do Montijo. Uma reforma íntima, para depois pensar no que vai fazer, é mais do que necessário no Santos Futebol Clube.